Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal. O tema de hoje é clima, projeções para Laninha e várias respostas para as perguntas enviadas por vocês da nossa audiência. Tudo certo por aí? Áudio funcionando? Se puderem, me deem um positivo aqui. Tive que reiniciar a live porque a gente, por algum motivo, perdeu o som. Me contem, agora sim, disse o José Felipe. Muito obrigada, José Felipe, pela resposta. Sejam muito bem-vindos. Que alegria estar nesse horário do almoço com vocês para tratar de um tema que nos interessa demais. Será a terceira temporada do fenômeno Laninha para a safra brasileira? Com qual intensidade? Quais são os riscos que a gente pode ver agora para a safra de inverno, para a safra de verão? Vamos começar o nosso bate-papo já já. Antes eu gostaria de saber de onde vocês estão assistindo essa live e vou colocar aqui o tema dela e a gente volta a falar já já para receber o Marco Antônio dos Santos da Rural Clima. Pode ser? Vamos ver, terceira temporada de Laninha, vamos ver aqui, Laninha, aqui um minutinho, gente, vem aí, vamos colocar aqui, opa, fixei o comentário. E agora sim eu posso saudar o Lucas de Teixeira de Freitas, na Bahia, o Edivan de Erechim, Rio Grande do Sul, o Otávio de Prata, Minas Gerais, o Felipe Fantini de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, estarei por aí nesse fim de semana, hein? Tenho palestra no estado de vocês. Rose Soares de Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul, o Algacir de Céu Azul no Paraná, a Valéria de Sapezal, Mato Grosso, o César de Cacique Doble e assim por diante. Sejam todos muito bem-vindos, que satisfação estar com vocês. Hora de chamar o nosso convidado e, claro, aproveitem para enviar perguntas, hein? Vamos receber o agrometeorologista Marco Antônio. A gente vai começar já. Olha, enquanto isso, vamos saudar o pessoal de Goiânia, o Jorge, seja bem-vindo, o HKN de Araçatuba, o pessoal... Opa, vamos ver? Aê! Seja bem-vindo, tudo bem? Muito bem, tá me ouvindo? Tá tudo ok? Muito bem, agora sim. Deixa eu acertar minha câmera aqui. Aí. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela oportunidade, viu? Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui com você, é um prazerzaço estar dividindo tela aqui com você nessa hora do almoço, né? O pessoal vai assistindo e vai comendo com a gente aqui. Exatamente. Espero que você não traga informações indigestas pra gente, né, Marco? Não vai ser. Pelo contrário, podem comer que as informações não vão ser nem um pouco indigestas. Opa, então vamos começar assim com boa notícia. Tenho várias perguntas aqui que a nossa audiência nos enviou e eu vou começar pela primeira delas. A primeira delas é do Romeu e o Romeu diz assim: qual será a intensidade do Laninha em comparação com a safra 21-22? Pergunta do Romeu é a segunda. A primeira é: vamos ter um Laninha em 22-23? Se sim, qual a intensidade comparada a 21-22? Vamos lá, Keren, isso é uma informação, né? Um tema que está sendo extremamente polêmico, né? Já falaram dessa Laninha, alguns institutos, alguns profissionais vieram falando que ela vai perpetuar até não sei quando e tal. Mas o que é de fato, até ontem a gente conversando, né, antes da live, é o seguinte, Keren, que a Rural Clima e o Marco Antônio tá falando. Uhum. Nesse momento, a região central do Oceano Pacífico, que a gente denomina, que é denominada a região 3.4, ela está realmente mais fria. Ponto. No entanto, a região mais costeira que banha a região da América do Sul, né, do Pacífico, ela está muito quente. Por isso que voltaram as chuvas para o Rio Grande. Então, contradizendo a Laninha, né, se fosse uma continuidade da Laninha, a gente estaria vendo o mês de março ainda extremamente seco sobre o sul do Brasil, algo que aconteceu, infelizmente, em dezembro, janeiro e fevereiro. E isso não está acontecendo, as chuvas estão voltando e voltaram em bons volumes, né? Então, quando a gente, daqui da Rural Clima, comenta que a Laninha está num processo de enfraquecimento, e aí todo mundo fala, mas Marco, a região central ainda está, a NOAA está falando. Pelo seguinte, pessoal,
os efeitos dela na atmosfera já não estão mais sendo sentidos como estavam sendo lá no verão. Porque voltou a chover. Então, a atmosfera já não está mais respondendo, nesse exato momento, como uma laninha que estava sendo influenciada. No entanto, nós da Rural Clima ainda não apostamos, nesse exato momento, numa terceira laninha. Ainda não. Por quê? De todos os modelos que são o americano, o europeu, o canadense, o japonês, todos eles, o australiano, todos, nenhum dá a laninha, a continuidade da laninha. O único que está dando é o americano, que é o da NOAA. É o único modelo que continua perpetuando a laninha para o segundo semestre. Ele é o único. Mas, Marco, ele está certo, ele está errado? Não dá para saber. Porque se todos os outros modelos não estão dando, e ele é o único, o que está acontecendo com esse modelo? Por que ele... E aí, de tanto a gente debruçar internamente, nós chegamos a uma pequena conclusão. Não sei se ela é essa conclusão, Kelly. É uma conclusão nossa. A região central do Pacífico está fria nesse momento. E ela tem uma influência enorme sobre o clima nos Estados Unidos. Muito mais do que no clima aqui brasileiro. Certo? Isso é dado. Então, assim, se a região central do Pacífico ainda continua fria, é fato que o clima nos Estados Unidos ainda vai continuar sendo influenciado por essa laninha. No entanto, a América do Sul, e principalmente o Brasil, não vai mais ser influenciado por ela, porque a região central, ou a região leste do Pacífico já está em aquecimento. E, outro fato, o Atlântico, que muda totalmente a condição de um Pacífico, está quente, favorecendo o retorno das chuvas no sul. Então, nós acreditamos que se a região 3+4 continuar mais fria para o segundo semestre, nós provavelmente iremos entrar numa laninha chamada Modoc, que é uma falsa laninha, onde as regiões, tanto que banham a Austrália quanto que banham a América do Sul, deverão se manter um pouco mais quentes. E isso pode trazer um clima mais dentro da neutralidade para o Brasil. Outro fato que eu quero chamar a atenção, se você me permite, é o seguinte: esse papo de laninha El Ninho, muitas vezes, fica muito marcado na nossa cabeça. E aí você fala, laninha traz seca para o sul, El Ninho traz chuvas melhores e vice-versa, certo ou não? No entanto, eu quero chamar dois destaques e eu quero que você me ajude nisso. Na safra retrasada, na safra 2021, nós tivemos uma laninha mais forte de intensidade do que essa última 2021. Dados NOAA, perfeito? A intensidade do laninha, não estou falando dos efeitos dela, eu estou falando lá, a intensidade, o quanto que ela chegou de anomalia negativa, perfeito? Não os efeitos, mas a intensidade real dela. A da 2021 foi mais forte do que essa agora. E o que aconteceu com as chuvas na primavera? Atrasaram muito. Só vai voltar a chover em dezembro. Dezembro de 20, lembra disso? Estendeu as chuvas. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro foram com chuvas abaixo da média, em anos de laninha. Na safra 21, 22, essa agora, que estamos terminando ela agora, foi também com uma segunda laninha, correto? E setembro, outubro e novembro e dezembro foram com chuvas acima da média. Ou seja, muitas vezes a gente começa a observar, é laninha, é o ninho, mas os efeitos podem ser adversos do que a gente imagina. Então, muitas vezes a gente se prende a uns fenômenos, a esse El Ninho e Laninha, e algumas vezes, na prática, ele não acontece.
certo? Ótimo. Assim, então, desculpa a minha... Assim, então, o que a Rural Clima trabalha hoje? Um segundo semestre mais próximo a um clima neutro, e caso a laninha venha a persistir, ela deve ser de intensidade menor do que foi intensidade. Porém, deixa bem claro aqui para quem está nos assistindo nesse momento, caso ela volte a repetir, que seja a terceira laninha, ninguém sabe o que aconteceu, porque o último ano que aconteceu 3 laninhas na sequência foi há 50 anos atrás. Começou em 73 e terminou em 76. Então pegou a safra 73, 74, 74, 75, 75. E aí, dados que quase ninguém tem. Entendeu? Então, assim, ninguém sabe o que pode acontecer com uma terceira laninha. Ok, então, obrigada, Marco, resposta super completa. Eu quero aqui saudar toda a audiência que está chegando. O Marco estava respondendo a primeira pergunta, que é se vai haver o fenômeno Laninha, né? Então, a gente tem memória, né, das indicações da Rural Clima indicando o enfraquecimento do Laninha, e aí você está dizendo que sim, modelos, à exceção do americano, na sua visão, eles estão apontando para o enfraquecimento do Laninha. O modelo americano, que é o NOAA, por exemplo, bastante popular, apontou aquele aumento nas chances de uma ocorrência de Laninha na comparação do final do ano para cá, certo, Marco? Ela vem persistindo com essa laninha desde o ano passado, não é agora, tá? Ela está perpetuando desde lá de 2021 essa continuidade da laninha para o segundo semestre de 2022. Bom, agora, nós não estamos falando que a NOAA está errado, pelo amor de Deus. Não estamos falando nada disso. Nós só estamos comentando que ela é o único modelo que está projetando isso. Cita pra gente quais são os modelos meteorológicos que ancoram a sua visão de que está ocorrendo um enfraquecimento do Laninha e por isso você projeta, se dadas as condições ficarem constantes, uma neutralidade no segundo semestre. O que ancora a sua projeção? Tá. Por que nós estamos vendo isso? Tá? Pelo seguinte, a região central do Pacífico ainda está bastante fria e é ela que assim, é essa única região que fala se você está ou não sob efeito da laninha. Ponto. No entanto, a atmosfera ou o clima não é regido apenas por essa região do planeta. Perfeito? Existem outros fatores, igual eu disse. Se a safra 2021 também foi para uma laninha mais forte do que essa, e a primavera foi seca, então por que a safra 21, 22, que foi também regida por uma laninha, foi com chuvas acima da média na primavera em várias regiões? Então, assim, o que nós estamos vendo? A região mais 2 se aquecendo, o Atlântico se aquecendo, os modelos australiano, o europeu, japonês, o da Inglaterra, né? E outros modelos, que não me recordo agora, todos os nomes, mas assim, outros modelos, a gente olha 7 grandes modelos. Os 6 não estão dando mais laninha a partir do inverno. E a NOAA continua, e meio que travada no 1.5. Ela está meio que travada numa laninha de altíssima intensidade, que seria 1.5. Ela está travada desde dezembro desse mesmo patamar. Legal. Então, assim, o que nós estamos vendo provavelmente ela está enxergando que a região central ainda continua fria, e isso vai trazer um impacto não para nós, mas para a safra de grãos nos Estados Unidos. Bom, nossa audiência é super qualificada, eles prestaram muita atenção, certamente, nas análises aqui apontadas pelo Marco, e aí a gente quer partir para os efeitos. Então, eu tenho aqui um compromisso com a nossa audiência de trazer o máximo de perguntas possível. Antes, eu não posso deixar de explorar um elemento que você repetiu pelo menos
umas 2 vezes na sua fala inicial, dada a importância que isso tem para você, possivelmente. Você falou que a condição fria do oceano, neste momento, vai impactar a safra da América do Norte, a safra dos Estados Unidos. E este é o primeiro ponto que eu gostaria de traçar com você sobre efeitos. A condição atual impacta a safra dos Estados Unidos de qual maneira? Indicando dificuldades e uma piora climática ou facilidades e uma condição melhor para o desenvolvimento da safra. Vamos lá, então vamos falar dos Estados Unidos agora, perfeito? Para deixar a nossa audiência ao par do que nós vamos falar. O que nós estamos vendo? O inverno nos Estados Unidos não foi tão rigoroso. Então, eles estão começando o plantio do milho. Para quem não entende, se você me permite um segundo, abril, plantio de milho nos Estados Unidos, maio, plantio de soja. É assim que é o calendário agrícola nos Estados Unidos. Em abril, tanto em abril quanto maio, as condições vão estar excelentes para o plantio. Ponto. Então, o plantio deve transcorrer dentro de uma normalidade nos Estados Unidos. No entanto, se essa região central do Pacífico se mantiver fria por mais uns 60, 90 dias, isso vai fazer com que o verão norte-americano seja tão seco quanto foi o do Rio Grande. Essa cara me assusta também, Kellen. Por quê? O que nós vamos ter que olhar muito bem e com uma lupa gigantesca, com um telescópio, nem com lupa, com um telescópio, na evolução do plantio nas próximas semanas. Por quê? Conforme for evoluindo o plantio, tanto do milho quanto da soja, nós vamos entender quais serão os períodos lá no verão que serão mais críticos para cada cultura e para cada região. Correto? Certo? Correto. Agora, uma dúvida. Você trouxe informações super importantes. Meu papel aqui é te perguntar. A primeira questão que você trouxe você consulta 7 grandes modelos, 6 não estão dando laninha. Ok. Agora a gente passou para a segunda camada da nossa conversa, que é efeitos da condição atual de um resfriamento na região do Pacífico para a safra da América do Norte e Estados Unidos. E a minha pergunta quando você faz um alerta para a nossa audiência de que em abril e maio as condições são excelentes, mas se o Pacífico se mantiver frio, isso fará o verão ser tão seco quanto for o do Rio Grande do Sul. Você está levando em consideração a análise, projeção do NOAA ou destes outros 6 modelos? Não, eu estou olhando apenas... Eu apaguei os modelos da minha cabeça. Não olho o modelo nesse momento, certo? Estou olhando o oceano em si. Eu estou como se eu fosse um modelo, entendeu ou não? A temperatura que está no presente, se ela se mantiver assim ao longo dos próximos meses, isso indica para você a continuidade desse esfriamento do Pacífico, ou seja, um laninha. E um laninha tendo... Não é bem uma... Então, calma. Deixa eu... Assim, para mim não é... Eu também... Para mim, não importa se é o ninho ou a laninha. Para falar a verdade, Kellen, nós da Rural Clima, a gente não se pega essa palavra, é o ninho ou laninha. Porque a gente sabe... Do oceano e tá sabe por quê, Kellen? Assim, é o ninho ou laninha. Então, me explica assim, desculpa a brincadeira aqui, mas assim, se a safra 21-22, a 20-21 foi uma laninha mais forte do que essa, por que o Rio Grande do Sul teve uma safra do que teve o ano passado? Entendo, porque são várias condições que regem o clima. Você respondeu isso pra gente. Exatamente. Então, eu não estou olhando se vai ter El Niño ou se vai ter laninha. Eu não me importo com isso. Eu me importo o quê? Com o cenário inteiro, com vários fatores. Então, assim, um Pacífico Central, frio. Um Pacífico Norte, que banha a costa oeste dos Estados Unidos, frio. Um Atlântico oeste, que banha a costa leste dos Estados Unidos, sabe? O Atlântico que banha toda a costa leste, quente. O que vai fazer? Vai fazer com que as chuvas fiquem mais intensas na faixa leste dos Estados Unidos. Ou seja,
dos Grandes Lagos para Nova York. Só para você ter uma ideia, de Chicago para Nova York, chove bem. De Chicago, estou dando mais ou menos assim, para quem está nos ouvindo agora, assistindo agora, ter uma ideia geográfica. Tá, Kelly? Não estou falando que isso vai nessa configuração geográfica, mas assim, de Chicago para o oeste, para a Califórnia, né, para o Pacífico, pode ser seco, como pode ser seco para o sul, Texas, Kansas. Então, assim, isso traz um alerta. Não estou falando que os Estados Unidos vai quebrar, mas emite um alerta de muita atenção para a safra norte-americana. Nossa, por quê? Essa é uma informação bem importante para a nossa audiência. Porque é o seguinte, o solo americano é muito diferente do que o nosso solo. Então, assim, eu já vi... Pode ser que, assim, julho seja seco, mas dê uma chuva ali, uma chuva no começo de julho, uma chuva no final de julho e uma no meio de agosto, acima de 30, 40 milímetros, que salve a lavoura norte-americana e a safra seja cheia. Mas o que traz de coisa é o seguinte, que quem tem que entender é o seguinte, que o mercado climático, ou né, o fator climático vai ter um peso muito grande. Então isso pode trazer grandes oportunidades de negócio para o produtor. Legal, Marco, excelente. Fechamos aqui a segunda rodada, que é efeito da condição fria no Oceano Pacífico para a safra norte-americana, que está começando a ser semeada. E aí você trouxe para a gente um cenário de alerta, não dizendo que a safra vai quebrar, mas dizendo que é um importante ponto de desafio para os norte-americanos para ser monitorado. Agora vamos voltar para o Brasil, porque a nossa audiência quer saber aqui daquilo que também parte neles. Vou te propor aqui um ping-pong para a gente, pelo menos, responder 3 perguntas rapidamente. Thierry Bessi perguntou: o Laninha será mais forte ou moderado? Rapidinho, que daí a gente vai respondendo para eles. Neutro, vai ser neutro. Vai ser uma neutralidade climática. Neutralidade. Pergunta: qual será a intensidade do Laninha em comparação com 21, 22? O Romeu quis saber. Caso ele venha, não estou afirmando, mas caso ele venha, eu imagino que ele seja mais fraco. Pergunta da Jussara: como a gente consegue já saber se vai ser Laninha? Mas espera, deixa eu só responder rápido. Mas isso não significa que o Rio Grande do Sul pode ser, mesmo ele sendo super fraquinho, ou até mesmo uma neutralidade negativa, as consequências podem ser até piores. A gente não sabe como que o clima funciona em 3 laninhas. Perfeito. Mais uma pergunta. Pergunta agora do TT Cristiano. Por conta do Laninha, as chuvas podem começar mais tarde em Mato Grosso? Então vou pegar uma carona aqui no Cristiano e te dar tempo para essa resposta. Qual é o cenário que você enxerga para o início da temporada de verão? As chuvas vão chegar antes, depois, independente de ser ou não um fenômeno Laninha? Olha, Keren, você sabe, todo mundo que me acompanha e acompanha a Rural Clima sabe que a gente não trabalha com uma previsão acima de 120 dias, porque o grau de erro é gigantesco. Tudo que eu falar agora, eu tenho 50% de chance de acertar, 50% de errar. Então, o que nós estamos falando? As chuvas devem vir dentro de uma normalidade. Ou seja, Mato Grosso deve plantar aí já no começo de outubro. Respondido, plantar no começo de outubro. Natan Nóbrega quer saber quanto teremos de chuvas e geadas. Já vamos então voltar ao nosso radar para a safra que está mais perto, a safra de inverno, a de milho que está sendo semeada, a de trigo que vai ser semeada, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Como é que estão os riscos climáticos, seja de ausência de chuva ou de geadas muito fortes e chegadas antecipadas? O que dá para falar é o seguinte: a safra, por enquanto, pelo menos das rodadas dos modelos aí dos últimos 10 dias, está dando um outono e inverno menos rigoroso do que foi de 21. Portanto, o outono deverá ser mais brando, sem geadas. Sem geadas fortes ou sem geadas? Os modelos, por enquanto, Kelly, não sinalizam geadas. No entanto, nós, da Rural Clima, só trabalhamos com previsão de geadas com no máximo 7 dias de antecedência. Ponto. Os modelos, quando a gente olha, a gente não vê. Ele está dando, os modelos, hora ou outra, ele coloca uma geada na virada de maio
para junho. Para o caso do milho, se essa geada vier, o dano é muito pouco, porque o calendário ocorreu, grande parte do milho foi plantado dentro da janela ideal. Caso essa geada se confirme, não faço a mínima ideia se ela vai ou não ocorrer, mas se essa geada vier a confirmar lá na virada de maio para junho, ou durante a primeira quinzena de junho, os impactos vão ser extremamente pequenos. Muito bem, vamos então em frente, pegando aqui... No entanto, eu falo, para quem está pensando na safra de inverno, plante, porque falar em geada para setembro e outubro é um risco gigantesco, eu não vou falar nem, cara, não dá para falar nada. No entanto, com o enfraquecimento da laninha, tanto o outono quanto o inverno serão mais úmidos. Muito bem, então vamos ainda ficar aqui na segunda safra de inverno. Em relação à safra dos Estados Unidos, você foi bastante categórico ao dizer que se aquela situação acontecer, o efeito será tal. A gente sabe que o mercado está super estressado contando com uma safra farta, por exemplo, de milho, depois da quebra que a gente viu na última temporada de inverno. A minha pergunta para você é: nós teremos quais condições climáticas para a safra de milho centro-sul do Brasil? A sua projeção é de produção farta ou de quebra mais uma vez? Não, pelo contrário, acho que é farta. Assim, vou falar bem a verdade. Cada instituto faz uma projeção de safra, seja 85, seja 90 milhões, que for, certo? Independente do número que está sendo projetado para essa safra, independentemente do instituto, nós aqui da Rural Clima trabalhamos entre 85 e 87 milhões de toneladas para o milho segunda safra. Ela não vem nesse tamanho. Quanto vai ser de quebra? Mas ela vai vir na casa dos 80, um pouco mais, um pouco menos ali, mas na casa dos 80. Ou seja, é uma safra cheia. Safra cheia. Os desafios para a safra de milho estarão concentrados em quais regiões do país? O risco de quebra, é isso? Exato. A gente vai ter uma safra cheia, mas o meu grande... Assim, ó, se você perguntar qual estado que pode ter alguma quebra no milho, eu colocaria Goiás e Minas, pelo fato que 50% das áreas de milho foram semeadas em março. E como elas foram semeadas em março, elas vão precisar de chuvas até pelo menos a primeira quinzena de maio. E eu não sei se chove tão bem em maio nessas áreas. Chover até pode cair alguma chuva, mas muito irregular. Então pode cair para mim, não cair para você, cair, não sabe, numa região, na outra. Então, se eu tivesse que apostar em algum estado que tinha uma quebra mais pequena, seria Goiás e Minas, porque eles plantaram muito em março, né? E a gente está vendo que as chuvas boas mesmo tem mais um mês, mais ou menos, aí de chuvas boas no Brasil. Excelente. Então, já passamos aqui para a nossa audiência pelo cenário macro de uma configuração ou não de laninha, intensidade do fenômeno, avançamos mais um degrau e analisamos a situação atual da temperatura no Oceano Pacífico e efeitos esperados para a safra dos Estados Unidos, e ainda fomos adiante olhando a expectativa para chuvas na região ali do centro-sul do país para o início do plantio da safra verão, e adiantamos um pouco mais em relação à safra de inverno que já está semeada, ou seja, você já tem muita informação, mas Marco Antônio tem muitas dúvidas ainda. Então vamos para mais uma pergunta. A possibilidade, a pergunta é da Maire Alexandre: como vai ficar o tempo no oeste de Santa Catarina para a safra 22-23? Como que é? Como que vai ser? O tempo no oeste de Santa Catarina na safra 22-23. Mas assim, tudo que eu falar aqui agora vai ser um chute, mas assim, eu colocaria, acho que dentro de uma normalidade, porque assim, ó, provavelmente vocês plantam dentro de uma normalidade ali. Aí o problema fica para o verão, como foi esse ano. E o verão, quem dita as regras é o Atlântico. Não é mais o Pacífico, é o Atlântico. Se o Atlântico for quente, tem chuvas regulares. Se for frio, como foi esse ano, tem a seca.
E o Atlântico, a previsibilidade do Atlântico é 45 dias só. Então não dá para falar como vai ser a safra. Mas eu apostaria numa safra mais tranquila esse ano, bem mais tranquila do que foi agora essa última. Muito bem, mais perguntas aqui. O pessoal quer saber, antes um elogio. O Márcio Paulo está dizendo parabéns, muitas informações boas. Certo que nós, agricultores, vamos estar bem informados com o clima para melhores épocas de plantio de inverno. Fico muito feliz, Márcio, que você esteja gostando. Essa é a nossa intenção, né, Marco? Adiante, muito obrigado. Geadas no café. É um risco alto, médio ou baixo? Não faço. É um ano em risco. É um ano. Todo ano tem um risco, certo ou não? Que nós estamos falando de. Mas assim, e o problema que é assim, ó, eu vou falar uma coisa, não existe uma correlação se é El Ninho, tem geada mais forte, se é Laninha, tem geada mais forte, se é neutro, tem geada. Porque tanto faz, as geadas, a de 94 foi em pleno El Ninho, um dos El Ninhos mais fortes, e foi a última grande geada. O ano passado foi Laninha e tivemos uma grande geada. Então, assim, é o risco A, como todo ano tem, mas pelo menos por enquanto os modelos não indicam nenhuma geada brava ou geada forte que possa trazer problemas. No entanto, para ter uma previsão mais acurada de geada é com 10 dias, né? Assim, 7 a 10 dias. Então, por enquanto, eu acho que sai meio que leso. Legal. Posso mudar? Posso, mas pelo menos por enquanto eu não estou vendo nenhum perigo como foi 2021. Muito bem. O pessoal do Nordeste aqui na audiência perguntando sobre as repercussões para o clima no centro-norte, né? Centro-nordeste ali do país. A Noêmia Moura pergunta se houver o Laninha, qual vai ser a repercussão no Nordeste? E temos aqui mais perguntas da audiência também querendo saber sobre essa região do país. Conta pra gente o que esperar. Se tiver uma Laninha, as chuvas continuam boas. O problema é saber se vai ter Laninha ou não, se ela vai persistir. Porque até o modelo americano, Kelly, ele fala que a Laninha perde forças na virada da primavera para o verão, mesmo o modelo americano. Entendeu? Se você pegar o modelo americano, ele já projeta um enfraquecimento da Laninha para o verão de 23. Se a gente olhar apenas o modelo e acreditar 150% nesse modelo. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. Né? Então, assim, se tiver uma Laninha, não estou nem um pouco afirmando isso, mas se tiver, e o Atlântico tiver quente na altura do Nordeste, é ano de safra cheia lá para eles. Mas tem que estar com o Atlântico cheio. O grande problema nosso não é o Pacífico, é o Atlântico. Onde tiver o Atlântico tiver quente, é onde vai mandar as chuvas. Então, assim, e o Atlântico, a previsibilidade é só de 145 dias. Ou seja, a gente vai continuar monitorando, fazendo muitas lives aqui para nossa audiência. Mais uma pergunta. Rio Grande do Sul, né, Marcos? Você ri, mas é verdade. O Rio Grande do Sul, muita gente querendo saber sobre as chuvas para lavouras de arroz. Temos aqui na audiência também o pessoal dizendo que vai plantar o milho e aí vai colher lá por fevereiro e quer saber se vai ter uma condição de safra boa. Vou pedir para que você traga de uma forma mais ampla. A sua previsão é que o Rio Grande do Sul tem risco alto? Eu acho assim, ó, Kelly, não dá para falar o verão de 2023. Impossível falar, até a primavera já está difícil, imagina o verão. Mas o que dá para falar é o seguinte, eu imagino, salvo se os modelos indicarem em agosto uma geada em setembro, eu acho que as condições com relação às chuvas vão estar muito boas para o plantio do milho já em agosto. Legal. Ótimo. Tá, vamos então... a mais uma questão, Marco. O pessoal aqui está perguntando sobre Paraguai. Você já passou por Brasil, a gente analisou rapidamente aqui a safra de inverno, fez algumas ponderações em relação a verão, e o pessoal do Paraguai quer saber se eles vão ter alguma condição climática favorável para o desenvolvimento da safra. Quem pergunta é Barazetim, safra 22. Vai. Podem ficar despreocupados. Nós estamos falando hoje, né? Dia 25 de março. Eu acredito numa safra. Voltou a chover no Paraguai, está chovendo muito bem, a safrinha está sendo muito boa, né? Tinha muita gente falando, apostando num outono seco. E aonde está esse outono seco, que eu até agora não achei, né? Os modelos, cada semana que passa, está melhorando as chuvas.
Eu acho que dá para trabalhar com pelo menos o início de safra dentro de uma normalidade. Bacana. Marco Antônio dos Santos, muita gente aqui elogiando o AgroCaon, está dizendo informações ponderadas sem assustar o agricultor. Show! A Neemias Moura disse parabéns pelo trabalho e que ela também segue o Hora H do Agro. Muito obrigada, fico muito feliz. Milk Seed está dizendo o desafio do produtor é poder ter o máximo de assertividade quanto às condições do clima. Parabéns pela oportunidade de poder planejar a nossa lavoura de trigo. O Eloy está dizendo parabéns, boas informações e assim por diante. Marco, está aberto o espaço para a sua mensagem final para a nossa audiência. Olha, assim, ó, eu vou dar duas mensagens. Primeiro, eu quero te agradecer demais, eu sou seu fã incondicional, você sabe disso. Obrigada a você pela Né? oportunidade de estar sempre conosco aqui. Tá? O que eu tenho para falar é o seguinte, independente se vem ou não Laninha ou El Niño, não se peguem a esses fenômenos, porque cada ano que esse fenômeno traz uma coisa diferente. Então, assim, e o clima não é regido por uma única região, um único modelo. Então, assim, tentem pegar as maiores informações, corram atrás da informação fidedigna, né? Sem terrorismo, sem nada. Né? A Kelly está aqui, que é uma baita de uma comunicadora, de uma jornalista. Então, usem, entrem também da Rural Clima, peguem as informações, entrem em contato com a gente, né? Mas tome muito cuidado, porque assim, não é que aquela aninha que é seca no sul e chuvas boas no nordeste, ou vice-versa, né? Cada ano é um ano, mas é fato que nós aqui da Rural Clima, pelo menos não trabalhamos com uma laninha clássica para 2022, trabalhamos provavelmente com uma laninha Modoc, caso ela venha se confirmar. Ou seja, a manchete está muito mais para descartar a chance de uma terceira laninha seguida do que uma laninha que deixe bem claro, uma laninha clássica, como foi a de 2020, 21, 21, 22. Muito obrigada, Marco Antônio dos Santos. Agradeço demais pela gentileza de estar aqui com a nossa audiência. A Sandra Matheus está dizendo que foi excelente. O Adriano Perilli disse que top o bate-papo. O Clécio disse parabéns. O Matheus Azevedo está dizendo que as informações foram ótimas. O Nildo está dizendo que também assiste o 13 em 1 que adoraram o bate-papo. Volte sempre, bom trabalho para você e até a próxima, Marco. Agradeço demais. Eu que te agradeço, Kelly, um abraço e sucesso. Para todos nós, gente, quem gostou, compartilha a live, manda para os amigos. Ela já vai ficar no feed, vai para podcast, vai para YouTube, vai para Facebook, então aproveitem. Até mais, tchau, tchau. Até, tchau, tchau.